Léo, vamos iniciar então, né? E aí, o nosso tema de hoje trata da superioridade da natureza de Jesus. Um tema que a gente tirou lá do livro da Gênese, é um dos itens, é o primeiro e o segundo item do livro da Gênese, lá do Kardec. Esse tema, ele é um tema que vai estar presente no Livro dos Espíritos, vai estar presente no Evangelho, e outras referências que a gente vai passar aqui. E antes da gente iniciar, falando um pouco da superioridade do mestre querido, eu tenho uma leitura para a gente iniciar, porque vai servir de pré-introdução para que o Léo já inicie falando alguma coisa do que ele estudou, que é o início do livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz, do queridíssimo Chico Xavier. É uma mensagem, é um livro de Emmanuel, e fala um pouco da natureza do Cristo, né? Da grandiosidade e da superioridade da natureza do Cristo. Então, trata da gênese planetária, porque o Cristo estava envolvido com a gênese planetária, e o título é A Comunidade dos Espíritos Puros. Reza a tradição do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e prósdomos da vida na matéria da ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal de seu evangelho de amor e de redenção. Né? Então, como fala Emmanuel aqui no livro A Caminho da Vida, logo no início, ele coloca Jesus pertencente a uma comunidade angélica de anjos que cuidam dos planetas, e no caso da Terra, no momento do nascimento da Terra, Jesus já era um ser angelical cuidando e plasmando o nosso planeta para que possamos, há muitos anos, né, há milênios de anos depois, para que a humanidade pudesse habitar em corpos e experimentar a vivência na carne. Então, Léo, queria passar a bola para você, para que você pudesse trazer um pouco aí do que você pesquisou, a partir dessa introdução aí, que a gente vê que Emmanuel fala que Jesus estava na formação do nosso planeta e é um desses anjos, ele e os seus abnegados servidores, contribuíram na formação do nosso planeta e está conosco desde o início, né? Está na Terra aqui, governando. Às vezes as pessoas ficam desesperadas achando que a nossa vida, que o nosso planeta está sem governo, que a pandemia acabou, que o mundo acabou, que a economia vai quebrar, que vai acabar o mundo, né? E esquece que Jesus já estava aqui antes da gente chegar, né? Jesus, já era um ser angélico, e que eles estão lá conduzindo
da melhor maneira possível aquilo que a gente precisa vivenciar, né? Trazendo as experiências que a gente precisa passar. Então, Léo, fala um pouquinho aí, depois dessa introdução aqui, que o Emmanuel trouxe essa informação importante para a comunidade espírita de que Jesus realmente é esse ser angélico que governa, que ajuda na Constituição, que ajudou na formação do nosso planeta. Fala aí um pouquinho para nós. Boa noite, Davi. Boa noite a todos. Jesus, eu começo dizendo de João, capítulo 15, versículo 1. O João disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, segundo a palavra de Jesus. Jesus é a videira, né? É aquela planta, aquela raiz que dá os frutos do Pai. E falar um pouco de Jesus, né? Então, a gente traz aqui nossa humilde visão, é como se nós estivesse de frente a um oceano e com um copo d'água, que é a nossa consciência, nosso conhecimento, pegássemos um pouco d'água do oceano e tentar descrever o que seria esse amor, esse espírito iluminado que esteve aqui na Terra nos auxiliando e continua nos auxiliando. E eu começo dizendo de um livro, uma página que eu trouxe aqui, um título chamado A Videira, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que ele começa: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, que-se todos os seres, por sua sabedoria, move seus mundos no ilimitado. Para a gente começar a falar de Jesus, a gente traz essa compreensão nossa, que é limitada de Deus, do nosso Criador, que quando ele concedeu Jesus para personificar esse ser maravilhoso que teve presente junto com nós, aquilo ali foi a prova de maior amor aos seus filhos. E é difícil descrever a bondade, a grandiosidade de Deus, mas Jesus, através dos seus atos, da sua vida, passado por aqui, marcou a terra. E como o Davi disse, na passagem que ele leu, ele já estava aqui na criação. Ele ajudou a formar esse órgão e participou de todas as construções, elaborações. Não foi criado ao acaso. Ele já era puro, ele já era perfeito. E então ele trabalhou junto com a sua equipe de grandes espíritos e formou essa terra, esse orbe maravilhoso, essa escola onde todos nós estamos aqui. E para deixar bem claro que se ele criou, formou essa terra, com certeza, ele conhece cada um de nós, cada um pelo seu nome, e nos acompanha. Jesus, ele vive intensamente todos nós. Então, quando eu falo Jesus, eu me remeto logo ao nosso Pai, que é o nosso Criador eterno. Né, Davi? É importante, Léo, isso que você está colocando, porque existe algumas pessoas que confundem a imagem de Jesus com a de Deus, né? Talvez por conta da Igreja, né, católica apostólica romana ter assim colocado Jesus numa posição especial, e realmente ele tem uma posição especial do ponto de vista espiritual, né? Então, o Espiritismo traz essa informação para nós, a gente vai encontrar isso no texto da Gênese, que a gente escolheu para falar, que é a superioridade da natureza de Jesus,
mas do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral. A superioridade da natureza de Jesus, ela vem exatamente daí, do espírito, que é um espírito, como a gente viu na introdução lá falada trazida pelo Emmanuel, né, que é um espírito que acompanha a humanidade muito antes da sua formação, há 4,5 bilhões de anos, né? Não consigo nem imaginar, 4,5 bilhões de anos, é a data que a ciência coloca aí para a formação da Terra. Jesus já era anjo, né? Aí, imagina agora, como é que ele está? Continua como espírito puro, né? Kardec classificou. É sempre bom a gente voltar nos conceitos. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, a gente tem a classificação dos espíritos em 3 faixas, né? E Jesus pertence à classe dos espíritos puros, né? Que já superou as dificuldades, porque o Livro dos Espíritos diz que todos nós, seres inteligentes que habitam o universo, partimos do mesmo ponto, né? Somos criados simples e ignorantes, e a partir do nosso livre-arbítrio a gente pode subir, ascender para os níveis, né, superiores, a partir do bom exercício desse livre-arbítrio. E Jesus, então, certamente vivenciou, é o nosso irmão mais velho, vamos pensar assim, e ele nunca disse que era Deus, né? Então, as pessoas, às vezes, que acham que Jesus é Deus, fazem uma grande confusão. Ele sempre disse que era o Filho do Homem, né? Que o Pai estava no céu. Então, a Bíblia tem várias passagens, ele não se cansou de falar realmente que havia então esse entendimento realmente de que o Pai, que o Criador estava acima dele. Então, era um espírito, realmente, o Espiritismo vê, então, o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, como um espírito superior do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral, né? Não do ponto de vista da carne. Então, há muita discussão, né, de como é que foi Jesus, como é que era a cor dele, como é que era a cor do cabelo, dos olhos, qual era a interpretação, se era branquinho, de olhos azuis, como a gente vê na maioria dos retratos. Eu acredito que, pela lógica, né, ele tem as características do homem lá, há 2.000 anos atrás, ali daquela região do Egito, da Palestina, né, moraninho, cabelos escuros. Provavelmente Jesus, do ponto de vista físico, que não tem a menor importância, porque a importância de Jesus é o espiritual e a mensagem que ele deixou para nós, enfim, é isso. Então, a superioridade de Jesus, ela provém exatamente disso. E eu fico pensando aqui na sua capacidade, né, de trabalhar os fluidos, né, o seu magnetismo, porque a época em que Jesus vivia, havia muitos problemas do ponto de vista que eles chamavam de lunáticos, né, de pessoas com demônio. Jesus conseguiu fazer a libertação, fazer muitas curas, né, desse ponto de vista que a gente hoje, com o Espiritismo, a gente percebe aí obsessões seríssimas. Então, o Cristo, com o magnetismo, porque do seu corpo espiritual e perispiritual, né, surgia fluidos realmente excelsos, dado a natureza moral e a natureza espiritual do Cristo. Não era o corpo dele certamente era igual ao nosso, mas Jesus tinha um magnetismo e realizava vários prodígios, né? Libertava esses irmãos, muitas das vezes. Ele nunca disse que curou ninguém, né? Ele dizia sempre que a sua fé te curou, exatamente
mas certamente o magnetismo de Jesus dava esse impulso inicial e realmente as entidades sofredoras que se aproximavam do Cristo eram silenciadas realmente, exatamente aí por essa superioridade moral, pela essa superioridade espiritual do mestre, né? O que você trouxe mais para a gente, Léo? Léo? Estou tentando ver aqui. Então, essa palavra do Cristo, né, que já está em outra página, que é Vozes do Grande Além, escutado do Chico Xavier, a palavra de Jesus, pelo Espírito Mimei, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo dela, ela vai falar assim: a palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Isso nos mostra que, com o passar do tempo, temos que encarar essa não a religião, a religiosidade de forma diferente, não só de forma aparente, mas construindo e lapidando esse reino que Jesus tanto prometeu e quanto foi repetido através da sua vida, anotado pelos apóstolos, que desse reino de Deus, que é essa construção espiritual nossa, dessa nossa de atitude e encarando nossos problemas com fé em Deus. Então, essa construção que Jesus sempre fala, essa mudança de vivência, nossa mudança de caráter, e o Cristo nos mostrou isso. Não precisamos de tantas coisas para mudarmos. A sutileza de Deus nos mostra através de coisas simples, através de tempo. É só repararmos um pouco a natureza como funciona, a harmonia, cada ser tem o seu desenvolvimento através do seu tempo, e esses detalhes nos mostram que uma simples semente tem o mesmo processo de um grande orbe como o nosso planeta, que está nesse nosso sistema solar, composto por milhões e milhões de planetas. Então, é só olhar os pequenos detalhes, analisar Jesus de uma forma mais madura, sem fachada de querer mostrar a todos de porque a mudança é detalhes. Então, essa palavra de Cristo nos modifica, nos formata o nosso caráter. Então, não adianta acharmos que, no atual momento que está passando, que, como o Davi já falou, está tudo desgovernado, nada disso. É aquela velha frase, mas muito significativa. Jesus está no leme. Ele ajudou a construir, ele nos acompanha, e mesmo que nós façamos muita força para nos atrasar, Deus sabe o nosso melhor. Deus sabe esse milagre, que é a cada dia nos levantarmos, nos mover e encararmos nossos desafios, e cada um possui o seu, né? Cada pessoa é um universo, cada pessoa existe seus problemas. Eu posso até dizer que cada um vive o seu drama pessoal. Então, Jesus é o caminho certo, é a busca. É como se colocarmos no GPS, assim, a rota, e você está seguindo aquela rota. O GPS caminha, vai para a direita, vai para a esquerda, e você tende a não querer. Não quero esquerda, eu não vou seguir GPS, eu vou seguir o meu caminho.
Aí você vai dar muitas voltas, vai dar volta, vai quebrar a cara. É mais ou menos esse comparativo. Mas seguir esse ingrediente através de coisas simples, através de aproveitamento das oportunidades, Então, mesmo nas dificuldades, está tudo bem, tudo, né? então, Léo, aproveitando o que você está falando aí, ó, o pessoal está falando que a fala está picotando. Eu vou aproveitar aqui que eu te interrompi, mas eu não queria perder o raciocínio do que você está falando. Antes de, mais para o final, mais para frente, eu falo aqui do pessoal do chat que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu dou uma força aí para identificar o pessoal aqui que está presente. Mas sem perder a tua linha de raciocínio, que você estava falando que Jesus é a bússola, mas isso está presente lá no Livro dos Espíritos. Na questão 625, quando Kardec pergunta aos benfeitores se não havia um tipo perfeito que Deus teria oferecido à humanidade como modelo e guia. E os espíritos foram direto e categórico, colocando em Jesus essa perfeição. Então, o Espiritismo tem essa ideia de que Jesus realmente é a bússola, que Jesus realmente é o modelo e guia para a humanidade. Então, que se a gente ouvir o que ele disse para nós no Evangelho, né? O que Jesus falou para nós? Não, falou muitas coisas. Falou que não viria destruir a lei, então a gente pode tirar várias interpretações, né? Ele não veio derrogar as leis mosaicas, nem as leis humanas, nem as leis naturais da matéria e nem as leis morais. Então, ele falou isso. Ele falou que sintetizou as leis mosaicas em duas, né, que eram 10, a gente pode praticamente tomá-las como orientação, como bússola de nossas vidas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não há como amar o próximo sem amar a Deus, e não há como amar a Deus sem amar o próximo. Então, analisando a grandeza do ensinamento de Jesus, a gente percebe a sua superioridade. Realmente, Jesus é colocado dentro do Espiritismo como um modelo e guia para a humanidade, dado a sua capacidade, dado a profundidade, né, e a grandeza dos ensinamentos que ele deixou para nós. Uma outra coisa que eu sempre faço nas minhas reflexões, eu já até andei falando aqui de forma particular com o Léo, e nas lives também anteriores, é que Jesus controla realmente a entrada e a saída. Ele tem essa posição de irmão maior. Então, Jesus e a sua equipe que é responsável aí pela entrada e saída dos espíritos no nosso orbe, ok? Da imigração e da emigração dos espíritos do mundo material para o mundo espiritual e do mundo espiritual para o mundo material, com o controle dos nascimentos e o controle das mortes, de quem morre, de quem nasce. Esse controle passa certamente nas mãos aí do nosso irmão maior, o Mestre Jesus. Então, se fala muito na mudança do planeta, de provas e expiações para o mundo regenerado, né? A doutrina fala isso bastante, a gente vê os expositores falando isso bastante, mas eu, cá nas minhas reflexões, eu fico pensando assim, poxa, se Jesus quiser, ele transforma o mundo, porque o mundo já vem do processo de transição planetária. Kardec já falava na transição planetária. A gente observa lá, no último capítulo, Os Tempos São Chegados, da Gênese, Kardec falava. Então, a gente está vivenciando a transição planetária já desde a época de Kardec, não é assim rápido.
Mas eu fico pensando, tá, com meus botões, que se Jesus quisesse, ele em 5 anos, em 10 anos, que é um período de tempo relativamente curto, ele transformava o orbe, né, num mundo regenerado, ou até num mundo feliz, ditoso e feliz, só com a permuta dos espíritos. Né? É claro que Jesus é aquele pastor, ele vai dar a oportunidade, ele vai até as ovelhas que se desgarraram. Então, é por isso que o processo de transição ele não é abrupto, né? Ele tem a sua própria dinâmica, ok? Mas eu fico pensando cá com meus botões que se o mestre achasse necessário fazer uma... E é isso que os espíritos falam, né? Interessante é que existem uma série de comunicações que reportam exatamente a chegada através do Divaldo, né? O Divaldo já falou isso várias vezes, que Joana de Ângeles vai reencarnar. A gente tem a notícia de que o Emmanuel, né, já está encarnado. Então, realmente, eu vejo assim, Jesus como essa figura que detém essa capacidade realmente. Ele é a equipe espiritual, né, de anjos que governam, que não é governar no sentido humano, né? Como o governador controla o Estado, como o presidente controla o país, não é nesse sentido, de forma autoritária, é realmente através da indicação, através da boa vibração, através do controle de entrada e de saída, um acompanhamento de irmão mais velho, né, que eu acredito que essa equipe tem. Então, e Chico tinha uma admiração pelo mestre a ponto de dizer... Ele tinha um amigo que se chamava Jesus, mas ele não chamava esse amigo de Jesus, chamava de Jesus, porque ele falava que Jesus só havia um. Ele não gostava muito da associação associação do nome de Jesus ao nome da pessoa. Aí ele fazia assim, chamava o rapaz de Jesus. E sempre falou, vocês podem aí voltar a ver os vídeos, e que ele falava o seguinte: se o Espiritismo tirasse Jesus, se Jesus saísse do Espiritismo, ele sairia do Espiritismo também. Iria virar só cristão, iria seguir de forma independente o Cristo. Então, a gente fica pensando assim no Chico, né? Criatura boa, criatura que trouxe tanta informação para nós, que trouxe tanta ensinamentos bons, e a gente, quem conviveu com o Chico, né, queria estar ali com ele, né, estar sempre ali perto do Chico, ouvindo a sua sabedoria, né, próximo àquele magnetismo, né, vamos dizer assim, o magnetismo de Chico. Agora você imagina o que era viver com Jesus, o que os apóstolos, né, a experiência que os apóstolos tiveram. Por isso que quando Jesus desencarnou, voltou para a prata espiritual, os apóstolos, apesar de ter abandonado ele naquele momento da crucificação, eles retomam o trabalho e seguem na pureza dos ensinamentos. Jesus não criou nenhuma doutrina, não criou nenhuma religião, melhor dizendo, né? Doutrina e ensinamento ele deixou para a humanidade. E então ele não criou religião. E Roma, com a aproximação do cristianismo, é que distorceu em grande parte, né? Distorceu em grande parte os princípios do mestre querido. E o espiritismo busca resgatar o cristianismo. Por isso que Emmanuel sempre fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? O cristianismo na sua pureza, nos ensinamentos de Jesus. É importante a gente estar atento à leitura das passagens, porque ali realmente a gente vai ter os ensinamentos que nos dá a direção, nos dá a bússola, né?
Por isso que ele se intitulava O Caminho, a Verdade e a Vida, porque ele já percorreu esse caminho que nós agora estamos percorrendo. Então, o mestre é tudo isso, né, para nós. E, desculpe eu estar me alongando um pouquinho, já vou passar a palavra para o Léo, mas é uma interpretação que eu gosto muito e presente na Gênesis, lá no capítulo 15, no item 2, sobretudo no item 2, porque a superioridade da natureza de Jesus é tratada exatamente no capítulo 15 da Gênesis. Mas no item 2, Kardec vem argumentando, né? Mas será que Jesus era um médium curador? Será que como é que funcionavam essas curas, né? E vai, ao longo do texto, chegar a uma conclusão, né? Aí vai falar que médium é aquele que faz o intercâmbio, né? Que faz o intercâmbio entre a vida terrena e a vida dos espíritos, né? É um intercâmbio. Então, o médium ele é servido, né? Ele traz as informações dos espíritos no mundo espiritual para a Terra. E que Jesus seria o médium de Deus, porque tinha a ligação direta. Olha só, coisa linda, né? Ele era médium de Deus, porque tem a ligação direta com o Pai. Só realmente ele tinha essa ligação, o espírito de maior envergadura moral e espiritual, o ser mais inteligente que pisou aqui na nossa terra. A Antônia colocou até uma questão aqui para nós, não é bem uma questão, mas foi uma sentença, né, de que muitos dizem que Jesus voltará, mas, na verdade, ele está sempre conosco. Isso é uma grande verdade. Jesus está conosco sempre em nossas vidas, à medida que a gente vai aceitando os seus ensinamentos e vai se conectando com o desejo de praticar o bem. Realmente, Jesus está em nossos corações. É muito questionável, realmente, se Jesus vai voltar. A gente tem até dificuldade de entender as razões para isso, né? Porque seria uma decisão realmente muito especial, mas, antes de tudo, ele trouxe a mensagem, deixou a mensagem, basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender a excelsitude da mensagem do mestre, exatamente quando ele sintetiza de que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como elemento essencial para o crescimento, porque a intervenção de Jesus junto à humanidade era exatamente para isso, para que a humanidade percebesse o lado espiritual, que é o lado que realmente sobrevive e os momentos aqui na Terra, eles são passageiros, e a gente vê uma humanidade ainda muito agarrada às questões materiais. Então, é isso, basicamente, né? A gente tem a Luciana aqui falando, tem a Valneide, tem a Antônia, pessoal aqui no chat, a dona Jovita. Então, várias pessoas aqui colocando o seu depoimento, a Denise, quem mais? A Cristina, nossa querida amiga Cristina, e o pessoal participando aqui no chat. Léo, pode falar um pouquinho. Temos mais alguns minutinhos, 4 minutinhos para você falar, antes da gente se despedir. Tá bom. E completando tudo isso que você está falando, Davi, é que o mundo já está repleto de vozes e braços que agride e amaldiçoa, né? Nós devemos ser essa presença que inspira alegria e segurança. E quando a gente faz isso, nos esforçamos a ser essa presença, com certeza a gente está junto do Senhor, está junto de Deus, trabalhando, mesmo num cenário adverso, trazendo
um pouco de alegria e um pouco de segurança, né? Segurança, fé, confiança, a providência de Deus, de nosso Senhor Jesus. Isso sim, a gente está divulgando bem, trazendo a paz e, como se diz, né, apagando o fogo do mal, né? Que onde existe intriga e discussão, ali está uma chama da maldade querendo acender. Então, sejamos esse apagar o nosso extintor do bem, né? Da alegria. E jamais devemos esquecer do tempo, né? O tempo é um empréstimo sagrado que Deus nos oferece. Então, são muitas oportunidades de ajudar, muitas oportunidades de colaborar com o bem, com Deus, com Jesus. E à medida que a gente coloca essa formiguinha do bem, fazendo pequenas coisas, ou tentando, podemos ter certeza de que o nosso governador, nosso mestre Jesus está nos auxiliando, nos fortalecendo, para que, com a medida que a gente afaga uma ferida, ajuda a encontrar um remédio para alguém, pode ter certeza que você está se curando também. Porque o sacrifício pelo próximo não é só pelo próximo. É uma via dupla. Você está ajudando e sendo beneficiado. É a mesma coisa do mal. Você prejudica, você está se prejudicando. Então a gente tem que seguir firme, ser confiante, se abraçando nessa doutrina do bem, que é essa doutrina espírita de Jesus. Não temamos o mal que possa surgir, e sim na vitória do bem que está junto conosco, querendo o bem de todos. Pois é, né? O Cristo falou do Consolador prometido, né? Consolador prometido, e a gente sabe que o Consolador prometido é a doutrina espírita, né? Que chegou aí no século XVIII, aliás, século XIX, né? Em 1857, com o Livro dos Espíritos, para trazer muitas verdades que o Cristo não pôde trazer. Na época, ele falou em parábolas muitas coisas, porque a humanidade daquela época não tinha a ciência, né? A ciência, sobretudo, evoluiu muito, então, realmente, a humanidade chegou a um ponto em que poderia ter esses ensinamentos que a doutrina espírita traz de forma mais clarificada para nós. Então, nós que formamos a humanidade, né, que estamos entrando e saindo da carne, muitos de nós estávamos lá com Jesus e optamos por não segui-lo naquela época, né, porque ainda encontramos muitas dificuldades hoje, e isso indica que a gente tomou decisões equivocadas, né? Parte da humanidade estava lá presente e agora é presenteada realmente com a experiência, com os esclarecimentos, melhor dizendo, do Consolador prometido, que é o Espiritismo. E Jesus iria se revelar, então, através da obra de Kardec, na figura do Espírito de verdade. Então, são questões que realmente o Espiritismo traz para nós sobre Jesus, e é importante que a gente perceba a superioridade de Jesus, então, proveniente aí dessa superioridade espiritual. Léo, estamos no final. O nosso tema para a semana que vem é espíritos protetores e anjos guardiões. Olha só, tema bastante interessante para a gente discutir. A gente deixa o convite aqui para todo mundo estar presente na live da semana que vem, no dia 26, não é isso? 26, se eu não me engano. 26 de maio, às 21 horas. O tema, então, seria da nossa live, Espíritos Protetores e Anjos Guardiões. É um tema bastante presente aí na obra
de Kardec, no Livro dos Espíritos, bom, a codificação em geral, né? E a gente vai poder, então, debater isso aí. Agradecemos a presença de todos. Léo, fala um pouquinho aí, se despede aí. Eu já falei bastante. Então, tá, beleza. Vou citar aqui os penúltimos parágrafos desse texto da de meio e meio. Eu citei que a palavra de Jesus, que ela fala que no seio de todos os valores relativos, né, instáveis da nossa existência humana, só existe uma certeza, só uma verdade, só uma certeza prevalece, que é a certeza da morte. É onde restitui as nossas almas os bens e os males que nós semeamos nas almas dos outros, no bem que fazemos ou deixamos de fazer, e no mal que prejudicamos também. Então, só essa certeza que nós temos e que aprendamos a caminhar com Jesus, porque aprender a amar sempre e repetir com Ele as proveitosas dificuldades de cada dia, que essas são oportunidades de crescimento de cada um, e cada um cresce à medida de sua vontade. Então, está em nossas mãos querer progredir com Ele ou continuar sofrendo nossas opções. Então, Jesus o leme nesse caminho que é a comunhão com o Pai. E aqui eu me despeço. Um grande abraço a todos. Fique com Jesus e até a próxima. Muito bem. Obrigado, Léo. Obrigado, amigos. Então, que Jesus realmente vibre em nossos corações, que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre, né? E que todos tenham uma excelente semana também. Fique com Deus. Tchau, tchau.